Bom, olá, boa noite. A quinta apresentação do ciclo de palestras que a gente está tendo do livro de Urantia. Hoje o assunto é como surgiu a vida no planeta e como evoluiu a vida no planeta. Bom, ainda existem cientistas que pensam que a vida foi um acidente, né? Existe ainda uma linhagem muito engessada que ainda acredita que aqui é o único planeta que tem a vida, né? Em 1961, um cientista chamado Frank Drake escreveu uma fórmula, não sei se você já conhece essa fórmula, chama Fórmula de Equação de Drake, que tentava prever a quantidade de civilizações tão avançadas a ponto que conseguissem ter comunicação com a gente só na Via Láctea. Essa equação de Drake tem vários cientistas que tentam desqualificar ela, porque a maioria dos números que são utilizados nela são conjecturas, tá? Mas essas conjecturas, a mais pessimista, encontra 1000 civilizações na Via Láctea. A meio termo, 100.000 civilizações. E a mais razoável, não tem nada de tão absurdo, 36 bilhões. Só que hoje em dia, com a ciência mais atual, com o estudo dos exoplanetas, que são planetas parecidos com a Terra, que só nos últimos 5 anos já se descobriu um monte, né? Com técnicas novas, satélites novos, dá para ver que a vida não é um acidente, né? Que realmente devem existir outras civilizações por aí. O livro de Urantia nesse quesito ele é realmente uma revelação, porque ele mostra e detalha com uma autoridade incrível, com uma descrição detalhada, todo o processo de implementação de vida nesse planeta, que é muito similar ao que é utilizado em outros planetas, tá? Com algumas variações que são únicas desse planeta que a gente vai ver. Eu queria começar por aqui, o que é o livro de Urantia. Bom, cada leitor vai explicar de um modo distinto o que é o livro de Urantia. Hoje a gente tenta fazer, o que a nossa ciência tenta fazer é isso. Tentar achar a nossa história através de peças totalmente desligadas, coisas que a gente não tem entendimento, partes incompletas da história, tá? E a ciência ainda é muito falha. Os cientistas acham que não, mas é muitíssimo falha. Isso se torna muito evidente no livro de Urantia, tá? E os reveladores, aqueles que trouxeram o livro, eles explicam o livro de Urantia exatamente como isso. Eles falam que a sociedade avança em todos os conceitos históricos, científicos, morais, religiosos, através de evolução, até um certo ponto. Mas depois de atingido um certo ponto natural, eles precisam de um ajuste, porque essa evolução, muitas vezes, ela tem desvios. Está indo para a direção correta, para o sentido correto, mas a direção está um pouquinho desviada. Então, nessa hora, é preciso vir uma revelação, que são as revelações epocais, que são descritas no livro de Urantia. As revelações epocais podem vir em forma de seres, podem vir em forma de influências especiais, ou numa sociedade já estabilizada, pode vir em forma de um livro. E foi isso que aconteceu com o livro de Urantia. Então, o livro de Urantia, por exemplo, existe um apócrifo do livro de Urantia, que diz que o livro de Urantia ele é feito para os próximos 1000 anos. Então, eles falam que, de verdade, o livro foi passado de uma forma prematura para treinar pessoas que entendessem o livro, criassem valores, essas pessoas chegassem a certas posições de status, possivelmente governantes, pessoas com influência espiritual, tá? E que essas pessoas pudessem mudar e melhorar o curso das coisas, tá? Primeira coisa que o livro de Urantia diz é que a vida não é espontânea, tá? E mais, a vida ela é formulada por seres chamados arquitetos de seres, tá? Que não são revelados. Existem alguns seres no livro de Urantia que eles guardam a reserva, mantêm a reserva de não explicar esses seres.
Pode ser porque realmente não foi dada a permissão para explicar eles, alguns seres sim, são assim no livro de Dante, ou pode ser que nem mesmo eles, os reveladores, conheçam esses seres. Eles conjecturam que eles existem ou saibam que eles existem, mas não sabem muito bem o que eles fazem. Tá? E a vida surge nos planetas por importação ou através dos portadores da vida. Interessante, importação. Importação tem muito a ver com que hoje uma das teorias científicas diz que analisando alguns meteoritos, você parece conseguir identificar fósseis de bactérias e amebas, né? E eles acham, uma das teorias é que a vida em Urântia poderia ter vindo assim. Então, um meteorito caiu aqui com um desses fósseis. Um meteoro, ele é muito gelado, ele está no espaço, né? Então ele mantém essa vida como como é que eles chamam? Criohibernação, né? E aí a vida se criou aqui porque existiam componentes, água, etc., para fomentar essa vida. Tá? Bom, os seres que portam a vida são esses chamados portadores da vida. Em Nébano existem cerca de 100 milhões deles. Tá? Eles são dirigidos por Gabriel, que é o executivo primeiro do universo, tá? É o primogênito do universo. O pai Melquisedeque, que é um mestre, né? E Nâmbia, o portador da vida original de Nébano, o primeiro portador da vida. Tá? Os portadores da vida são seres trinos, de origem trina. Tá? Eles são criados a partir do Filho Criador, do Espírito Materno do Universo. Bom, praticamente todas as ordens são criadas a partir desses dois, certo? Dentro do Universo. Só que participa da criação deles um dos 3 anciões dos dias que presidem os destinos do super-universo envolvido. Tá? Os anciões dos dias, eles são governantes dos super-universos, eles estão acima do que é o Filho Criador, né? Bom, o interessante é isso, também a vida não é transplantada de universos a universos. É tomado um projeto, os portadores parecem ser aqueles que pegam toda a matéria inorgânica e projetam ela de uma forma onde ela vira uma matéria inorgânica reagente a certas influências que fazem com que ela crie vida. E elas ajustam essas matérias inorgânicas a partir desses projetos. Bom, como é que acontece esse sopro de vida? Pegar a matéria inorgânica e transformar em matéria viva, em seres vivos. Tá? A centelha vital é conferida por intermédio dos portadores da vida, mas não por eles. Não são eles que iniciam a vida nessa matéria. Eles supervisionam essas operações formulando o próprio plasma de vida, mas é o espírito materno do universo que provê o fator essencial do plasma de vida. Quem sustenta a vida é o espírito materno de cada universo e toda a forma de vida existente. Tá? Então, quando a gente fala que o espírito materno, também conhecido como Espírito Santo, é uma mãe que nos sustenta, né? Está muito bem explicado, né? Que é realmente uma mãe que nos sustenta. Da filha criativa do Espírito Infinito vem aquela centelha de energia que anima o corpo e que é o presságio da mente. Os portadores da vida são presenças vivas, catalíticas, que agitam, organizam e vitalizam os elementos, até então inertes da ordem material de existência, essa matéria inorgânica. O interessante é que toda a vida que os portadores organizam são desprovidas de poderes de mente e de reprodução. Fala, poxa, mas que estranho, mas toda a vida existente se reproduz. E, pelo menos as mais próximas a gente sabe que tem mente. Animal, né? A gente. Mas é interessante é que a mente animal e a mente humana são dádivas também do espírito materno. Assim como a capacidade da criatura que tem de se reproduzir. Bom, em todo o sistema de Satânia, há apenas 61 mundos semelhantes a Urântia, planetas decimais. A maioria dos mundos habitados são provados
povoados por modelos de vida padrão bem estabelecidos. Todavia, um mundo entre 10 é designado como planeta decimal, e aí é permitido efetuar certos experimentos para aperfeiçoar o padrão de tipos de seres vivos no universo. Entendam bem, é uma tentativa, não quer dizer que eles vão acertar, tá? É uma tentativa. Bom, como a vida é organizada? Isso aqui a gente conhece, né? São os cromossomos, né? Eles falam que a organização da vida é caracterizada pelos números 3, 7 e 12, números cabalísticos, né? E pelos múltiplos e combinações desses números. Há 3 planos primordiais de vida essencialmente diferentes no universo de Nébadon, que estão separados em 3 tipos diferentes de planetas. Aqui, se a gente ler em outros capítulos, a gente vai entender mais ou menos isso. Eles falam que dos seres vivos, existem seres que vivem em mundos que não têm oxigênio nem nenhum tipo de gás respirável. Tá? Então, talvez uma dessas formas de vida radical, modelos de vida, seja essa. Tá? Existem outras variações, mas são só conjecturas. Tá? As ordens diferentes de criatura de vontade estão configuradas segundo os números 12, 24, 48, 96, 192, 384 e 768. Em Urântia, há 48 unidades de controle de modelos, que a gente hoje conhece como cromossomos. Tá? Aqui existe uma disparidade, porque a ciência hoje fala que são 46 cromossomos. Na realidade, até a publicação do livro de Urântia eram 48. Na verdade, existe sim outros 2 cromossomos. Só que como eles eram parciais, numa revisão que teve em 56, eu acho, eles retiraram a contagem desses 2 cromossomos. Então acabou virando 46. Existem alguns estudos tentando explicar porque o livro de Urântia fala 48, que esses cromossomos realmente eles fazem diferença, ou que não são cromossomos, são 46 de determinação mais 2 de masculino e feminino, de sexo, né? Ou que o livro tentou assumir o que era real na época, não sei. Tá? Isso aí é um ponto de estudo, só esse tema. Né? Bom, vamos começar a história aqui desse planeta. Tá? Tudo começa há 1 bilhão de anos. Gente, existe toda uma história geológica atrelada à criação e à implementação de vida. Eu, sinceramente, não tive como colocar essa história geológica aqui, porque só isso ia dar outra apresentação. Que seria muito interessante para pessoas que estudam rochas, que estudam metais, etc., porque o livro explica muito de rochas, metais, minérios, né? Mas eu só coloquei algumas coisas aqui que são chave para a gente entender. Tá? Há 1 bilhão de anos, o planeta Terra atinge aproximadamente o seu tamanho atual e é colocado nos registros físicos de Nébadon e é dado o nome de Urântia. Tá? Foi há 1 bilhão de anos. A história geológica começa quando a crosta terrestre se resfria e é formado o primeiro oceano que cobria todo o planeta com uma profundidade média de quase 2 km e consistia de água doce. Não era água salgada. Tá? Então é um planeta todo de água. Seria mais ou menos parecido com o Netuno, que é azul, né? Todo azul. Bom, a escolha. Há 900 milhões de anos, chegou a Urântia um grupo de exploração de Jerusalém é a capital do nosso sistema, para avaliar o planeta sobre a sua capacidade de abrigar a vida. A comissão constituída de 24 membros, portadores da vida, filhos Ladonodex e filhos Melquisedex, Serafins e outros. A comissão retorna apresentando ao soberano do sistema, que era Lúcifer, um relatório recomendando Urântia como planeta para a implementação de vida experimental. Ou seja, já pensaram em vida experimental, planeta decimal, desde aquela época. Urântia é registrado como um mundo decimal e os portadores da vida são notificados e começam a projetar os planos de vida para o planeta. Bom, como é um planeta de experimentação, possivelmente os planos de vida eles pegaram algumas bases e modificaram, tá? Planejando o que seria implementar aqui. Os planos são finalmente aceitos em Salvington. Teledifusões de Nébadon divulgam que Urântia irá tornar-se o cenário para a execução do 60º experimento dos portadores da vida em Satânia, destinado a ampliar e melhorar o tipo de Satânia de modelos de vida de Nébadon.
Bom, preparação do plasma. Há 600 milhões de anos é chegada a Comissão dos Portadores da Vida, enviada de Jerusalém para os estudos das condições físicas do planeta para dar início à vida. Os portadores projetam um padrão de vida baseado no cloreto de sódio. Isso é bem conhecido, né? Assim, nenhum passo foi dado até que as águas dos oceanos se tornassem suficientemente salgadas. O tipo urantiano de protoplasma pode funcionar apenas em uma solução salina. A gente sabe muito bem que nosso sangue tem soro. E esse soro fisiológico tem sal. Então a gente conhece isso e a gente sabe que todas as formas de vida têm cloreto de sódio como base. Bom, finalmente a implementação da vida acontece há 550 milhões de anos, onde o corpo de portadores da vida retorna a Urântia e, em cooperação com os poderes espirituais e as forças suprafísicas, organizam e iniciam os modelos originais de vida e fazem 3 implantações originais, idênticas e simultâneas de vida, sendo chamadas de Central ou Eurásia Africana, a Oriental ou Australásica e a Ocidental, que abrange a Groenlândia e as Américas. Todas feitas em lagos abrigados, baías abrigadas, nessas aberturas que iriam se tornar esses continentes. Tá? Bom, por que baías abrigadas? Porque é um lugar que não tem tanta movimentação de água, então a vida é mais protegida, ela pode se desenvolver sem grandes agitos, né? E as águas são mais quentes. A temperatura mais alta, mais favorável também à proliferação da vida. O motivo de 3 implementações é assegurar que cada grande massa de terra tivesse vida nas suas águas marinhas quentes, quando a Terra posteriormente se separasse. Previmos para a era seguinte, quando surgisse a vida terrestre, que grandes oceanos de água separariam as massas continentais de terra à deriva. Eles sabiam que iam gerar continentes como os nossos hoje, e eles queriam que cada uma das massas tivesse vida própria. Bom, da vida vegetal para a vida animal. Há 500 milhões de anos, a vida vegetal primitiva está estabelecida. Foi o primeiro tipo de vida. Tá? Plantas, algas, fungos, bactérias. Tá? Tudo isso se encaixa em o que são vidas vegetais primitivas. Há 450 milhões de anos acontece a transição da vida vegetal para a vida animal, e esse desenvolvimento é inerente aos padrões originais de vida e deu-se gradativamente. Haviam muitos estágios de transição entre as formas primitivas de vida vegetal e os organismos animais posteriores, e ainda hoje persistem as formas de limos de transição, as quais não podem ser qualificadas, seja como plantas ou seja como animais. Vós não sereis capazes de encontrar os elos de ligação entre as grandes divisões do reino animal, nem entre o mais elevado dos tipos de animais pré-humanos e o alvorecer dos homens e das raças humanas. Esses chamados elos perdidos permanecerão para sempre perdidos, pela simples razão de nunca haverem existido. Esses elos perdidos são a tentativa de achar a evolução darwiniana desses plasmas, né? Eles não existiram. Foram mutações. Bom, vida marinha. Há 400 milhões de anos, a vida marinha, tanto a vegetal quanto a animal, está bastante bem distribuída por todo o mundo. Subitamente, sem gradação de ancestrais, surgem os primeiros animais multicelulares, os trilobitas. Surgem os trilobitas. Vocês sabem o que são trilobitas? São esses bichos estranhos aqui, ó, que tem fóssil em tudo que é lugar. Parece uma barata do oceano, né? São bichos que chegavam até a tamanhos bem grandes, tá? Parecem todos iguais, mas de verdade surgiram milhares de espécies de trilobitas. Eles falam que são um monte. Se você pegar os fósseis e começar a ver as fotos, você vai ver que são bem diferentes mesmo entre eles. E foram os primeiros animais multicelulares, que antes existiam bactérias, fungos, que são, né, já animais de uma célula, né? Esses foram os primeiros multicelulares. Tá? E depois disso aconteceu o Big Bang biológico. Então, aqui, um breve resumo, porque se eu fosse falar de cada um dos seres aqui, eu ficaria, né, 2 dias. Tá? A gente tem outros temas para ver. Então, um resumo, em 550 milhões de anos foi implementado o plasma de vida, se desenvolveram organismos marinhos primitivos, onde saíram os corais, algas, fungos, bactérias,
que migraram para plantas terrestres e formaram fetos. Os fetos são palmeiras, tá? São samambaias, né? Que foram os ancestrais das árvores. Tá? Bom, os organismos de transição, esponjas, bolor, e é bem definido na ciência hoje que o ancestral mais antigo nosso são as esponjas. Tá? Tem uma parte do DNA que é rastreável, você consegue saber que a gente tem DNA de esponja. Tá? Desenvolveram ali protozoários, evoluíram como protozoários primitivos, amebas, primos de protozoários, lírios de pedra, estrelas do mar, plantas como corais, ancestrais dos corais, recifes. Os trilobitas, que foram os primeiros multicelulares, que se desenvolveram como artrópodes. Artrópodes são vermes do mar, sanguessugas, crustáceos. Artrópodes são camarões, lagostas. A gente come artrópodes até hoje, né? Tá aqui, se desenvolveram ali em 360 milhões de anos. E ele fala que as lagostas se mantêm mais ou menos iguais quando eram em 360 milhões de anos. Ou seja, uma imagem bem legal de como era o planeta, a vida naquela época. Bom, entre 170 milhões de anos e 1 milhão de anos acontece o florescimento da vida terrestre. Tá? E subitamente, com apenas o indício de dois ancestrais pré-répteis que se desenvolveram na África durante a época precedente, os répteis apareceram na sua forma plenamente evoluída. Eles desenvolveram-se rapidamente, logo gerando crocodilos, répteis escamados e, finalmente, tanto as serpentes do mar quanto os répteis voadores. E seus ancestrais de transição logo desapareceram. E esses dinossauros répteis evoluíram rapidamente e logo se tornaram os monarcas da sua idade. Isso a gente conhece muito bem, né? A idade dos dinossauros. Eles eram ovíparos e distinguiam de todos os animais por causa dos seus pequenos cérebros, que pesando menos de meio quilo controlavam os corpos e chegavam mais tarde a pesar 40 toneladas. Os dinossauros mais novos, pequenininhos, os maiores, né, até 40 toneladas. Nessa mesma época, há 140 milhões de anos, próximo de 140 milhões de anos, os primeiros mamíferos apareceram. Isso daqui é uma teoria, também tem a ciência, de que na época dos dinossauros, sim, existiam mamíferos. Eles não eram placentários e demonstraram uma ligeira falha, nenhum sobreviveu. Bom, e aí, né, que houve outro Big Bang, que é o Big Bang dos mamíferos, que realmente surgiu o mamífero placentário, e a partir do mamífero placentário as diversas ordens, de leões marinhos, baleias, focas, tartarugas, tatus, gambás, roedores. Alguns podem dizer que isso aqui foi uma fortuna, né? Ratos, né? Nessa época. Ancestrais do porco, queixadas, antas, rinocerontes, elefantes, mastodontes. Ancestral pré-símio, as tribos de símios, gibões, criaturas similares ao macaco, que várias delas foram extintas, tá? São mamíferos de transição, que a gente fala. Tigres, panteras, raposas e animais de casco, todos os animais de casco. O importante é que nessa época ele fala que os dois seres mais inteligentes que existiam eram o cavalo e o elefante. E o cavalo e o elefante, eles foram muito úteis para a evolução, e a Terra era tinha um monte deles, tá? Cavalos e elefantes. O interessante é que na América do Norte os mamíferos do tipo placentário apareceram subitamente, aqui, através de dinossauros pré-mamíferos. O pai dos mamíferos placentários é um dinossauro pequeno, altamente ativo, carnívoro e do tipo saltador. Os instintos mamíferos básicos começam a manifestar-se nesses tipos primitivos de mamíferos. Os mamíferos possuem uma vantagem imensa de sobrevivência sobre todas as outras formas de vida animal, pois eles podem gerar uma progenie relativamente madura e bem desenvolvida, nutrir, educar e proteger a sua progenie e cuidar dela com uma atenção afetuosa, empregar a capacidade superior do seu cérebro para auto-perpetuação, utilizar maior agilidade para escapar dos inimigos e aplicar a sua inteligência superior ao ajustamento e adaptação ambiental. Ou seja, parece que toda a ordem de inteligência, de vida mais evoluída parece nascer de formas de mamíferos. 50 milhões de anos. O ancestral imediato da humanidade foi um lêmur primitivo, do tipo ocidental ou americano tardio, reforçado por uma descendência de implantação evoluída na África. Um lêmur. O pessoal acha que não, que era
um gorila, né? Alguma coisa assim. O interessante é que foi descoberto em 2009 esse fóssil que eles chamaram de Ida, de 47 milhões de anos, condizente com os 50 que ele está dizendo. E eles fizeram um estudo a partir da mão desse lêmur e chegaram à conclusão de que esse é o elo perdido entre os animais e o homem. Bom, a evolução do ancestral real do homem aconteceu há mais ou menos 1,5 milhão de anos. Tá? Ligeiramente no oeste da Índia, os mamíferos precursores do homem subitamente apareceram. Eles falam que foram 3 mutações consecutivas em pouco tempo. Tá? Esse pouco tempo vocês vão ver que é alguns 1000 anos, que dentro de milhões de anos, eles falam que são consecutivas e súbitas. Tá? É um período muito pequeno. O interessante é que nessa idade, aqui mais ou menos 1,5 milhões de anos, na ciência, o ancestral do homem que apareceu foi o que eles chamaram de Homo habilis. Eles andavam principalmente com as 2 pernas traseiras e possuíam cérebros grandes, comparado aos macacos anteriores, sim, né? Em relação ao seu tamanho e em comparação aos cérebros de outros animais. Na 70ª geração, aí eu tive que aproximar aqui, dá mais ou menos 1000 anos, dessa ordem de vida, um novo grupo mais elevado de animais diferenciou-se subitamente. Então desse, houve uma mutação, e gerou outro tipo de mamífero intermediário. Né? Aqui é que acontece o primeiro fato palpável para os reveladores, tanto que eles contam exatamente os anos a partir de 1934. Né? 993 mil anos, 419. Né? Que foi o aparecimento dos primeiros seres humanos. Ele fala que depois de 300 gerações daquele Homo erectus, ou 6.000 anos, os primatas superiores subitamente geraram 2 criaturas notáveis, os primeiros seres humanos verdadeiros. Eles possuíam polegares humanos perfeitos. Os polegares dos outros ainda eram ligeiramente para trás. Tá? E tinham pés tão perfeitos quanto as raças humanas atuais. Não eram trepadores. A função de agarrar com o dedo grande do pé tinha desaparecido completamente, que eles usavam para subir em árvores. Tá? Alcançavam plena maturidade aos 12 anos de idade e possuíam um potencial de longevidade de cerca de 75 anos. Nessa época, aqui aparece o Homo antecessor. Isso aqui é uma fase um pouco esquecida nas escolas, mas esse Homo antecessor, ele bate muito bem com o que seriam esses seres, tá? Porque eles não têm tem pouquíssimo pelo no corpo, tá? E são seres humanos mais desenvolvidos. Em alguns estudos eles chamam de pré-Homo sapiens, também é chamado de pré-Homo sapiens, esse Homo antecessor. Decisão de partir. Foi um dia memorável em Urântia, quando o nosso pequeno grupo reuniu-se perto do Polo Planetário de Comunicação Especial e recebeu a primeira mensagem de Salviton. Até essa hora o planeta estava isolado. Tá? E foi aí que foi aberto um canal de comunicação extraplanetária para esse planeta. Sobre o circuito de mente recentemente estabelecido no planeta. Esse circuito de mente é onde vinham essas transmissões. E essa primeira mensagem, ditada pelo comandante do corpo de arcanjos, dizia: aos portadores da vida de Urântia, saudações. Transmitimos a certeza de grande júbilo em Salviton, em Edente e em Jerusalém, em honra ao registro nas sedes centrais de Nébadon do sinal da existência em Urântia de mente com dignidade de vontade. A decisão propositada dos gêmeos de partir em direção ao norte e isolar-se da sua progênie e dos seus ancestrais inferiores ficou registrada. E essa é a primeira decisão da mente do tipo humano de mente em Urântia. E automaticamente se estabelece o circuito de comunicação por meio do qual essa mensagem inicial de reconhecimento está sendo transmitida. Logo após a recebida a mensagem dos Altíssimos de Edência, proibindo-os de interferir no progresso dos assuntos humanos. Bom, esse é o aparato de tudo que a gente viu com o livro de Urântia e com o que a ciência tem até hoje. Tá? Aqui está bem mapeado, ó, esse Piopithecus, parece realmente um lêmure, né?
e aí a evolução dele, né, cada um deles, e se vocês estudarem, vocês vão ver certinho. A evolução, no fundo, ela sempre vai beneficiar a genética e a evolução genética do ser, o aperfeiçoamento. É isso que a evolução realmente busca. É você ter seres mais fortes, seres melhores a cada instante. E aí você realmente, como é sugerido, eles eliminavam aqueles que não tinham tanta capacidade. Quando você tem ainda hoje em tribos, principalmente na Austrália, que matam os filhos que nascem com problemas. Isso faz parte da cultura deles. E vamos lá. Andon e Fonta. Então, algumas características interessantes da família de Andon. Eles tiveram seu primeiro filho 2 anos após essa fuga e chamaram esse filho de Sontade. Depois tiveram 19 filhos e depois viveram, né, com quase 50 netos e 6 bisnetos antes de morrer. Eles morreram com 42 anos devido a um terremoto, com a queda de uma pedra pendente, e a família remanescente manteve-se unida até a 20ª geração, quando o misto de competição por alimentos e atrito social trouxe o começo da dispersão dessas tribos avançadas. Aqui começam os traços interessantes. Os andonitas tinham olhos negros e uma tez bronzeada, algo como um cruzamento de amarelo com vermelho. Amarelo, japoneses, vermelhos, índios. A melanina é o pigmento original da pele andônica, ou seja, eu acho que eu não tenho muito gene andônico. Eles não eram tão sensíveis à dor como muitos dos mortais mais recentes. O parto dos filhos não era uma prova tão dolorosa, nem tão angustiante para a Fonta ou para a sua progênie imediata. Isso aqui é curioso, porque muitas vezes é complicado, né? O curioso aqui é que os portadores dizem que em vários traços, Andon e Fonta foram os seres humanos mais notáveis que existiram. E que muito da sua progênie foi inferior a eles próprios. Então, eu acho que seria muito interessante ver Andon e Fonta como eles eram realmente, né? E ver esses traços. Mas o interessante é que alguns traços humanos eram bem evidentes nessas tribos andônicas, que a gente chama de toda a progênie de Andon e Fonta, tá? Os andonitas. E o livro de Urântia tem uma explicação muito plausível para isso, muito. Eles falam que é normal nos mundos surgirem depois de essa raça andônica, nos mundos onde é implementado vida humana, essa raça andônica, ela é conhecida, ela existe, ela geralmente é a primeira raça que aparece. Depois, com o tempo, surgem raças de cor, que eles chamam de raças Sanjik, e são 6 raças, 6. Na maioria dos planetas normais, essas raças elas surgem, as Sanjiks são divididas em dois segmentos maiores, chamados raças Sanjiks primárias e raças Sanjiks secundárias. Geralmente nos planetas surgem as secundárias primeiro, elas são mais avançadas do que as raças andonitas e elas, aos poucos, elas fazem com que a raça anterior seja evoluída, tá? E depois as primárias que vêm e evoluem ainda mais, tá? Que são as raças primárias. Tá? Bom, as raças do tipo vermelha são primariamente os índios americanos, tá? E algumas raças vermelhas se miscigenaram com os amarelos, que formaram os índios da região andina e os índios brasileiros, tá? São misturas de vermelhos com amarelos. Os amarelos são os chineses, os mais puros são os chineses, os japoneses já são um pouco mais miscigenados. Os azuis hoje não existem como raça muito pura. De verdade, no site que eu fiz essa pesquisa, fizeram uma pesquisa muito boa sobre isso, eles dizem que só os bascos são os mais próximos ao homem azul original. São os bascos. Todos os outros europeus, etc., são miscigenações. Mas o sangue azul é o sangue primário das raças brancas de Urântia. Bom, as raças secundárias, existe uma raça chamada laranja, que foi destruída, tá? Ela não migrou muito, ela quis ficar mais ou menos na mesma área ali na Índia,
E quando vieram as guerras com os homens verdes mataram a maioria dos laranjas. Em toda guerra, o que vocês têm que entender é que toda guerra que existia, normal de guerra, se matavam os homens e muitas vezes se pegavam as melhores mulheres para procriação. Então, em todas essas guerras, a gente fala que destrói, mas destrói de duas formas, não necessariamente o corpo, se destrói geneticamente ou se faz miscigenação. Tá? Então, a raça laranja ela foi miscigenada com os verdes, o que sobrou, mas eles falam que tem muito pouco de raça laranja nos homens atuais. Tá? Bom, raça índiga também não existem mais de modo puro, tá? E os índigos seriam os negros, que a gente chamaria os negros. Você fala, poxa, mas existem tantos negros? Mas o negro puro, o índigo, não. O índigo ele foi miscigenado tremendamente com os laranjas e com os verdes. Tá? E hoje o índigo que a gente conhece é isso, é uma miscigenação desses. Tá? E os tipos verdes, nesse estudo, eles falam que são os burmeses, os mais parecidos com o tipo verde. Tá? Bom, essas são as 6 raças Sanjik. E daí vem várias miscigenações que geraram vários tipos de povos. Bom, Adão e Eva. Há 37.848 anos, antes de 1934, chegaram ao Oriente importados de Jerusalém, Adão e Eva, seres da raça violeta, outra raça, para viverem no Jardim do Éden, previamente preparado para sua chegada. Van e Amadoma tiveram por mais de 200 mil anos a posse da árvore da vida de Dentia, que foi transportada para o jardim localizado numa área submersa no atual Chipre. A ilha do Chipre, que está aqui, nessa época, há 35 mil anos atrás, o Estreito de Gibraltar era fechado. E tinha duas questões interessantes. O mar Mediterrâneo era muito mais baixo do que é hoje, e existia uma ponte de terra que ligava a Sicília ao Egito. Bom, Adão e Eva tinham quase 2,5 metros de altura. Eles tinham olhos azuis e cabelos claros. A sua progênie tinha cabelos castanho claro, loiros e ruivos. Tá? E aí explica, né, a linhagem ariana que se fala. Né? Os traços de humor, gosto à arte, música, bem como os jogos, são devidos à raça violeta. Eles falam que as raças Sanjik anteriores, as raças andônicas, eles não tinham muito humor, eles eram meio que sérios, sisudos. Né? E eles falam que toda a evolução mais recente da humanidade e o nosso desenvolvimento se deve à introdução desse sangue andônico. Constituem os anditas atuais. E aí eu acho que todo mundo deve se considerar um pouco andita, porque é o que a gente é, miscigenação. Acabou.